Opa, tudo bem? Se você já foi em uma igreja evangélica, ou se você é um evangélico pentecostal, você já deve ter presenciado isso aqui. De repente, você é um praticante desse misterioso hábito chamado popularmente de línguas estranhas, línguas espirituais ou até línguas angelicais. Segundo consta, esse é um fenômeno concedido pelo Espírito Santo, um dom que só aqueles crentes mais espirituais adquirem. E no vídeo de hoje eu quero justamente refletir acerca dessa prática que pela teologia recebe o nome de glossolalia. Ficar fluente nessas línguas estranhas é perseguido por todo evangélico que se considera espiritual. A glossolalia acaba se tornando uma espécie de selo de qualidade, que demonstra que o sujeito de fato tem um relacionamento íntimo com Deus. Afinal, para muitos crentes, se nos cultos o pregador não emenda um Exarabashuri Cantalavarás em suas orações, ou entre uma fala e outra do sermão, é porque o mesmo não tem unção. Só que enquanto essa prática é admirada e anelada pelos evangélicos pentecostais, os que não são ficam abismados e chocados diante dessa manifestação assim um tanto esquisita. Bom, para abordar qualquer assunto de cunho cristão, nossa referência tem que ser a Bíblia. É dela que provém, na teoria pelo menos, tudo que envolve a doutrina, costumes e liturgias do cristianismo. Toda prática que não tiver uma fundamentação nas escrituras são práticas que temos que, por obrigação, questionar e desconfiar. Bom, pelo menos eu penso assim, deu até um trovão. Outro ponto que você tem que sempre ter em mente é que o fato de muitas pessoas se engajarem em determinados costumes não fazem desses costumes algo legítimo. A aprovação das massas jamais deve ser parâmetro para legitimar o que for. E eu vou ler aonde toda essa história de falar em línguas começa, que é aqui no livro de Atos, capítulo 2. Eu vou ler essa passagem na Bíblia, a Mensagem, que é a tradução que eu mais indico aí para aqueles que querem se aventurar a começar a ler as Escrituras. Quando chegou a festa de Pentecoste, todos estavam juntos num só lugar. Inesperadamente, um som parecido com o de um vento ganhou força, e ninguém sabia de onde vinha. Todo lugar foi tomado por aquele som. Em seguida, como um fogo que irrompe, o Espírito Santo se espalhou sobre eles e começaram a falar em diferentes línguas à medida que o Espírito agia. Por essa época, muitos judeus, peregrinos, devotos do mundo inteiro estavam em Jerusalém. Quando ouviram o som, eles vieram averiguar. Para espanto deles, cada um ouvia a sua própria língua materna sendo falada por alguém. Sem entender o que estava acontecendo, eles se perguntaram: eles não são galileus? Como é que estão falando em tantas línguas diferentes? Bom, esse foi Atos capítulo 2, na tradução da Bíblia, a Mensagem. Eu super recomendo essa Bíblia aí para vocês. Ela tem uma linguagem mais moderna, uma linguagem atual. É muito gostoso de ler ela. Bom, mas vamos lá. Essa é a famosa passagem de Pentecostes, onde efetivamente se dá início o trabalho missionário dos apóstolos. E ela nos mostra, essa passagem nos mostra que todo dom que o Espírito Santo delega, ele deve cumprir uma função para o reino de Deus. Nada é sem propósito, tudo cumpre funções previamente estabelecidas por Deus. Aqui é o início da igreja. A mensagem ela deveria ser vaticinada. Jesus ordenou que o evangelho fosse pregado para todos, para todos os povos, de todas as nações, etnias, raças. Só que os discípulos, aqui no caso, só sabiam um ou dois idiomas. Sendo que a região da Palestina naquela época, naquele período, era um reduto de judeus oriundos de várias nações.
Por isso se fez necessário o acontecimento de um milagre. Só que não foi o da glossolalia, que são as línguas estranhas faladas nas igrejas nos dias de hoje, e sim um milagre chamado xenoglossia, que nada mais é que falar fluente um outro idioma que você até então desconhece. Esse milagre ele tinha o propósito específico de que todos os presentes pudessem entender a mensagem. E isso é muito claro, basta ler o capítulo, não gera nenhuma margem para interpretações distintas dessa. Inclusive, na sequência, a Bíblia relata, né, que Pedro, que era um pescador, Pedro provavelmente era um homem nada polido, que devia ter até assim certa dificuldade de falar em público. E ele prega para uma multidão e mais de 2.000 pessoas se convertem, ficando claro que o dom que o Espírito Santo derramou não foi fazer com que Pedro falasse em línguas que ninguém entendesse. Muito pelo contrário, foi um dom de eloquência, né? Para que ele falasse de forma clara e persuasiva do Evangelho. Já em Atos 10, me parece que acontece algo diferente. Pedro pregou para uma multidão de novo, e ao final da passagem, diz que essa multidão a quem Pedro pregou, eles começaram a louvar a Deus em línguas. E assim os apóstolos entenderam que aquelas pessoas haviam recebido o Espírito Santo. O fato é que o dom derramado aqui pode ter sido o da glossolalia. A Bíblia não deixa muito claro, mas de repente as pessoas ali decorrentes de um êxtase espiritual, por terem sido impactadas pela revelação do Evangelho, começaram a adorar Deus em línguas desconhecidas pelos homens, mas talvez conhecidas no mundo espiritual por Deus e seus anjos. Em Atos 19, Paulo está em Éfeso e, encontrando ali alguns cristãos, ele impõe as mãos sobre eles para que eles recebam o Espírito Santo. E na sequência, eles começam a louvar a Deus em línguas. O que, apesar de não ficar claro também, pode indicar que eram as tais línguas estranhas. Mas o fato é que, tirando essas duas passagens, você não encontra mais na Bíblia referência nenhuma acerca desse fenômeno. E em inúmeras outras passagens que indicam o derramar do Espírito Santo, as pessoas não saem falando línguas estranhas. Sendo assim, sair falando supostas línguas que ninguém entende não é um critério que aponta ao batismo do Espírito Santo, né? Quando o próprio Jesus foi batizado por João Batista, os céus se abriram, o Espírito Santo desceu sobre ele, é representado por uma pomba. E o Evangelho não narra que na sequência Jesus saiu falando em línguas que ninguém entendesse. Se a sua igreja ensina que as pessoas que não falam em línguas estranhas é porque não foram batizadas no Espírito Santo, a sua igreja se baseia em crendices populares e não na Bíblia de fato. Bom, mas no capítulo 12, 13 e 14 de Coríntios, toda a confusão com relação a falar em línguas estranhas e até as demais manifestações aí concedidas pelo Espírito Santo ficam plenamente explicadas, colocando assim um ponto final em qualquer discussão. Depois dá uma lida aí na sua casa com calma. Bom, em Coríntios 12, Paulo lista os dons que o Espírito Santo pode derramar, que são vários, mas ele cita apenas alguns. Mas o fato é que todos os que ele enumera ali têm propósitos ministeriais ou propósitos missionários, como a capacidade de pregar, a capacidade de ensinar, capacidade de operar curas milagrosas, capacidade em confiar mais em Deus, ou seja, a fé, capacidade de discernir espíritos, capacidade em aconselhar outras pessoas de forma sábia. E ele cita também a capacidade de falar em línguas.
e a capacidade de interpretar as línguas. Aí eu te pergunto, lá na sua igreja, principalmente se você pertence a alguma denominação pentecostal, deve ter ali um monte de gente falando em línguas, né, em línguas estranhas. Mas tem alguém que as interprete? Então fica aí a pergunta no ar. Bom, depois de Paulo explicar os dons do Espírito Santo, ele exorta as pessoas a não ficarem buscando dons específicos ou se apegando a isso para se sentirem mais importantes, até porque o Espírito Santo derrama em quem quiser o dom que ele quiser. Não cabe a nós escolher. E às vezes pode ser um dom mais singelo e nem por isso menos importante. Pode ser apenas receber uma maior disposição em ajudar outras pessoas, ter maior capacidade em aconselhar amigos, enfim. Quando passamos para Coríntios 13, temos um dos capítulos mais lindos de toda a Bíblia, onde Paulo usa sua veia poética para nos mostrar que de todos os dons, o mais importante é o amor, que é a capacidade de amar que realmente demonstra a presença de Deus em nossas vidas. Pois não adianta nada a pessoa falar em línguas ou operar milagres se ela não for capaz de amar, ou seja, se não for capaz de sair da sua conveniência para atender aqueles que precisam, se não for capaz de abandonar seu projeto egoísta de vida para ir ao encontro do próximo. Deus é amor e amar é o mais nobre de todos os dons que ele nos concede. E esse dom, sim, deve ser perseguido obstinadamente. Agora em Coríntios 14, vem assim o tapa na cara final para todas aquelas igrejas que os cultos mais parecem um circo do que uma celebração para buscar o Deus vivo. Primeiro, temos que entender que Paulo ele escreveu essa carta porque a igreja de Coríntios estava assim uma total desordem, talvez parecida com muitas igrejas aí dos dias de hoje. As pessoas, elas estavam obcecadas em querer possuir os dons que considerassem assim ter mais relevância diante do público, né? Misturavam costumes pagãos nas reuniões. Um queria parecer mais que o outro, né? Os cultos eles eram uma balbúrdia completa. E a galera ficava falando em línguas estranhas à torto e direito. E isso, ao invés de trazer gente nova para conhecer Jesus, estava afastando, estava queimando o filme da igreja. E aí Paulo escreve uma carta com o intuito óbvio de resgatar a ordem e a harmonia nos cultos. O que tem que ficar claro é que existe uma diferença abissal entre cultuar a Deus em público, ou seja, em comunidade, e cultuar individualmente, em casa, fechado no seu quarto. O culto público deve edificar a igreja, deve levar as pessoas a conhecerem Jesus e seu evangelho da salvação, a atingir os membros da igreja a serem pessoas melhores, conduzi-los à transformação dos seus caráteres, para que eles reflitam a cada dia mais o caráter de Cristo. Sendo assim, todas as práticas que cumprem esses propósitos são bem-vindas. As que não cumprirem não devem ser estimuladas. Paulo é bem claro: para falar em línguas tem que ter alguém para interpretar. Do contrário, cale-se. Pois não faz sentido nenhum você começar a falar em línguas que ninguém entende nada, nem você mesmo. E também não faz sentido nos cultos ficar tendo aí uns tremeliques, uns ataques de histeria, galera ficar caindo no chão, tremendo, ou pulando loucamente. Essas coisas não leva ninguém a conhecer Jesus ou entender o Evangelho e não faz com que ninguém se torne uma pessoa melhor. Pelo contrário, só espanta aquelas pessoas novas
que levamos para a igreja e que deveriam ser apresentadas a Cristo, mas ficam diante disso tudo. Essas manifestações esquisitas podem edificar você individualmente, mas não as pessoas à sua volta. Sendo assim, não deveriam ser praticadas em exagero nos cultos públicos. Talvez em momentos particulares, seu com Deus, ou em encontros específicos para isso, sei lá. Mas o fato é que a Bíblia não dá muito aval para esse tipo de coisa. E para encerrar, eu vou ler aqui um trecho, ainda em Coríntios 14. É o versículo 18. Sou grato a Deus pelo dom que nos concedeu de orar e louvar em línguas. Esse dom nos permite desfrutar uma intimidade maravilhosa com Ele. Eu participo disso tanto quanto vocês ou até mais. Só que quando estou com a igreja reunido para o culto, prefiro dizer 5 palavras que todos entendam a dizer 10.000 que não façam nenhum sentido para os ouvintes. Sinceramente, eu acho patético quando um pastor está pregando a mensagem, aí do nada ele solta um xeribicanta lá, baxuricanta lá. Apenas para adornar o conteúdo ali que ele está transmitindo. É nítido que isso não tem influência alguma do Espírito Santo. Talvez seja um preconceito errado da minha parte, afinal, quem sou eu para julgar? Mas quando presencio esse tipo de coisa, eu já nem levo mais a sério o culto ou o pregador. No meu ponto de vista, a maioria das pessoas que falam línguas estranhas por aí, e as que também são acometidas por todas aquelas reações extravagantes, na verdade, elas estão submetidas a fenômenos de autossugestão. Funciona parecido com aqueles shows de hipnose, né, onde o hipnotizador consegue com que inúmeras pessoas façam coisas estranhas ao seu comando. No caso dos cultos, isto já está tão incrustado ali no ambiente, na cultura, que as pessoas acabam aderindo a essas práticas de forma inconsciente ou por simples imitação mesmo. Só que Deus não está presente nisso. Tanto que essas práticas, elas também permeiam aí cultos pagãos, como algumas seitas hindus, religiões africanas e alguns movimentos aí da nova era. Provando que isso pode ser um dispositivo puramente emocional, ou até mesmo influenciado por espíritos malignos. No meio evangélico, muitos pastores falam em línguas estranhas, né? E tem aqueles trimeliques propositalmente, sem nenhuma influência espiritual. Pois isso, além de passar um ar assim de maior conexão com Deus, acaba influenciando os fiéis a imitá-lo. Veja bem, eu não estou falando que essas manifestações não ocorram de forma genuína, através do poder do Espírito Santo de Deus. Muito menos as menosprezando. Sei que existem pessoas que em determinadas ocasiões passam por experiências extraordinárias, concedidas de forma legítima pelo Espírito Santo. Inclusive, até podendo falar em línguas que não sejam desse mundo. Mas temos que encarar isso como um presente de Deus para o nosso regozijo pessoal. Algo que nos edifica individualmente e não algo que devemos perseguir como uma meta ou ficar aí estimulando isso nos cultos, onde a palavra deveria ser ensinada de forma ordeira para alcançar vidas e cumprir o objetivo primordial do Evangelho, que é a nossa transformação, que é nos resgatar da condição de meras criaturas para nos elevar à condição de filhos de Deus, onde Jesus foi apenas o primeiro entre muitos irmãos. E na Bíblia não encontramos nenhuma passagem em que Cristo falou em línguas estranhas, que ficou pulando que nem louco ou tendo aí umas tremedeiras convulsivas no chão. E se essas coisas ocorreram com ele, pelo menos não foram relatadas pelos evangelistas. O que me leva a crer
que os dons espirituais em nossas vidas servem para nos qualificar a pregar o evangelho para que as pessoas entendam e sejam impactadas. A palavra é muito clara quando diz que Deus deseja o nosso culto racional, ou seja, tudo tem que passar pelo nosso entendimento intelectual. Na minha opinião, qualquer manifestação extravagante que aconteça inconscientemente não procede de Deus. Paulo fala que em Deus habitamos, em Deus nos movemos. Isso me leva a crer que a realidade que nos cerca já está imersa em Deus. Jesus fala também que ele se manifesta onde estiver 2 ou mais reunidos em seu nome. Mas existem certos momentos singulares, onde somos impactados pela presença de Deus de uma forma especial, de uma forma quase que tangível. Em momentos assim, eu e você somos livres para nos manifestarmos e adorar a Deus da forma que quisermos, caindo no chão, pulando, rindo, chorando, falando em línguas estranhas, no tanto que seja tudo de verdade. Não devemos banalizar esses momentos, banalizar esses momentos com atos automáticos e meramente encenados. Atos esquisitos que não nascem em nós, que nascem em nós, aliás, e não na pessoa do Espírito Santo de Deus. Bom, esse foi o vídeo de hoje, acabou ficando aí um pouco comprido demais. Curte o vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Se você achou relevante aí, compartilha a mensagem, o vídeo nas redes sociais. Valeu!